Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui. Depois do jogo, Atlético Mineiro 1, São Paulo 2. Ufa, que milagre! O DRS venceu de novo, voltou a vencer. Venceu na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro o Clube Atlético Mineiro Galo, lá no Horto, onde dizem que quem caiu está morto, mas isso faz tempo, né? Faz tempo que o Galo não mata ninguém lá no Horto. E ainda mais com o time reserva. O Galo jogou só com o Fred. O Galo foi Fred e mais 10 jogadores estavam sendo experimentados lá. Jogadores da base, jogadores que nunca jogam. Mas o São Paulo ganhou, 2-1. Vitória é vitória. Vitória é vitória. Eu costumo dizer o seguinte: recusar vitória, criticar vitória é despertar a ira dos deuses. Não se deve fazer isso no mundo do futebol. Então não vamos despertar a ira dos deuses. Não vamos recusar. Não vamos criticar a vitória do São Paulo. 2-1 de virada fora do templo sagrado do Morumbi. Coisa raríssima de acontecer nessa temporada de 2017, de 2016, já estou pensando em 2017, minha cabeça já está lá. Estou fazendo aqui um dos últimos depois do jogo desse ano 2016. Nós estamos esperando que futebolisticamente passe logo, todo mundo com saúde, todo mundo bem, mas que passe logo, porque futebolisticamente, para os devotos de São Paulo, foi uma grande decepção. Mas o São Paulo venceu por 2-1. Esse São Paulo do Pintado, do Pintado, meu grande amigo Pintado. Conheço o Pintado há muitos anos, desde os tempos que ele surgiu lá no Bragantino, né, Pintado? Lembra do episódio, Pintado? Depois de um jogo São Paulo e Bragantino, lá com o Zé Silvério, eu, você, Zé Silvério, você se lembra ou não? Luiz Carlos Quartarolo, Pintado de tantas jornadas. Mas o negócio é o seguinte, o Pintado estreou como técnico interino do São Paulo e mandou a campo Renan Ribeiro, tão esperado pela torcida, para substituir o Denis, Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena, defesa de sempre. O Wellington, que substituiu o João Schmidt, que havia levado o terceiro cartão amarelo, o Wellington que não jogava há muito tempo, e Thiago Mendes à frente da zaga, com Cueva flutuando ali pelo meio campo, caindo mais pelo lado esquerdo e às vezes pelo lado direito. Mas arquitetando, é o mentor de todas as jogadas, é o mentor intelectual de todas as jogadas do DRS. Pelo lado direito, David Neres, a joia, a pérola, o novo diamante tricolor. Pelo lado esquerdo, Luiz Araújo, menino que vem da base, faz muito gol lá na base, não tem convencido muito ainda no time principal. Pelo lado esquerdo, internado na área, Chaves, é o comandante. E o São Paulo, com essa formação, quase que repetindo o mesmo esquema tático do Ricardo Gomes, o mesmo esquema tático do Balsa, houve uma pequena mudança entre Balsa e Ricardo Gomes. Balsa jogava com os dois pontas, vamos chamar de ponta. Ponta não existe mais, mas com os dois jogadores abertos pelos lados do campo, mais recuados. No time do Balsa, eles eram obrigados a voltar até quase que o campo do São Paulo para marcar. Nos tempos de Ricardo Gomes, nos primeiros jogos, a coisa continuou do mesmo jeito. Ricardo Gomes, ameaçado de perder o emprego, adiantou mais esses jogadores que jogam abertos pelos lados do campo e trouxe para o time principal as revelações, David Neres e Luiz Araújo, que passaram então a jogar mais por ali e tornaram o São Paulo um pouco mais ofensivo. Mas isso foi no finzinho da passagem do Ricardo Gomes pelo São Paulo. E o Ricardo Gomes, ameaçado de cair, resolveu adiantar o time um pouco mais para frente, para ver se dava resultado. E até que deu um certo resultado. Houve até aquele milagre da vitória de 4-0 no Majestoso. Então o Pintado manteve esse time. 2 volantes à frente da zaga, uma zaga bem postada, com os laterais que sobem, tanto Buffarini pelo lado direito quanto Mena pelo lado esquerdo,
com o Thiago Mendes às vezes vindo para chutar, e dessa vez o Wellington bem seguro lá atrás. O Wellington não foi bem no jogo não, fazia tempo que o Wellington não jogava, né? Ficou muito tempo parado e não voltou bem, não foi muito bem no jogo não. O Thiago Mendes teve que se desdobrar ali no meio campo, tanto que não chegou muito à frente. E o Cueva sendo o mentor, eu já disse aqui, o mentor intelectual de todas as jogadas do time. Esse São Paulo jogou bem, um bom futebol, 10, 15 minutos. Foi o mesmo quadro que nós tivemos no jogo contra a Chapecoense. Eu quero ser rápido hoje aqui nesse depois do jogo. O campeonato está terminando, o São Paulo não vai chegar muito longe não. Então eu quero dar só um plá. Antigamente havia uma novela chamada Super Plá, porque essa palavra estava na moda, o plá. Apenas um plá. Hoje se fala de pitacos, né? Vamos dar pequenos pitacos sobre o jogo. No meu tempo, no tempo das grandes novelas, há tanto tempo que eu não assisto uma novela, mas naquele tempo eu assistia alguma coisa. Eu vi o Beto Rockefeller, eu vi o Bem Amado, e teve também a Super Plá. Essa aí é do tempo do Beto Rockefeller. A gente não tinha nem nascido, porque a palavra plá estava na moda. Plá era uma palhinha, um pitaco, né? Então vamos dar só um plá. Mas o negócio é o seguinte, parecia que o São Paulo ia repetir aquele jogo contra a Chapecoense. Jogou lá 15, 20 minutos, marcando pressão ao adversário, parecia que ia vencer o jogo, parecia que tinha o domínio completo das ações, perdeu uma porção de oportunidades e no fim parou de jogar, se recolheu, a Chapecoense foi para cima e ganhou o jogo. Neste jogo lá do Horto, nesse jogo de domingo passado, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, foi a mesma coisa. O São Paulo saiu pressionando o adversário em seu campo, marcando alto, como se diz hoje em dia, marcando alto. Eu prefiro essa história de marcar por pressão a saída de bola desde o goleiro até os zagueiros do adversário. Foi assim que o São Paulo começou, com o Luiz Araújo bem enfiado pelo lado esquerdo, David Neres bem enfiado pelo lado direito e o Chaves também pressionando as saídas de bola pelo miolo da defesa do Atlético, e parecia que ia dar certo, porque logo no começo do jogo o São Paulo começou a perder gols. Eu nunca vi perder gol como perde o Chaves, né? Ele luta, ele incomoda, ele é valente, é corajoso, mas como perde gol é um negócio impressionante. E o Chaves perdeu gol, o David Neres perdeu, o Luiz Araújo perdeu, até que o Galo resolveu ir à frente. O Galo foi numa bobeada, porque o Maicon estava um pouco adiantado, a bola foi alçada pela direita na área, o goleiro Renan Ribeiro saiu muito mal do gol, caçando borboletas, repetindo o Denis, e o jogador do Atlético Mineiro, Yuri, entrou e cabeceou junto com o Denis, com o Renan Ribeiro, dividiu com o Denis que saíra mal e cabeceou para o fundo do gol, e o Atlético fez 1-0. Uma falha grotesca, tanto do Maicon, que estava muito adiantado e deixou que a bola passasse por cima dele no cruzamento, quanto do Renan Ribeiro. O Renan Ribeiro está muito tempo sem jogar, e o jogador, principalmente o goleiro, quando fica muito tempo sem jogar, perde a noção, perde o tempo da bola nas saídas do gol, perde a noção de colocação. Jogador no gol, essa posição de goleiro é posição, já se dizia por aí, né? Que goleiro ou é louco ou é aquela outra coisa. Já se dizia por aí nos tempos passados que lugar que o goleiro pisa nem grama nasce. Então é realmente uma posição complicadíssima. E o Renan Ribeiro, que fazia tempo que não jogava, já estava claudicante, estava nervoso recebendo aquela oportunidade, saiu muito mal do gol e pimba, gol do Galo. Então, a torcida do São Paulo ficou apreensiva, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contra a Chapecoense. O São Paulo vai parar de jogar e o Galo vai ganhar o jogo, mesmo com esse time reserva. Mas não. 2 minutos depois, uma falta do lado esquerdo do ataque do São Paulo, próxima da meia-lua, um pouco para trás. Cueva se colocou para bater ao lado de Maicon. Maicon chuta mais forte, Cueva coloca. E Maicon, surpreendentemente, colocou a bola no ângulo do goleiro do adversário, fazendo um gol à la Rogério Ceni. Quer dizer, refez-se do erro que havia cometido no gol do Galo e fez um gol antológico lá, um gol que ficou na história do Horto. Aliás, o Maicon tem sorte lá no Horto, sempre faz gol lá, é a segunda vez que ele vai lá e faz gol. Uma vez foi de cabeça e dessa vez foi de falta, mas um golaço. A bola subiu e caiu no ângulo, sem chance para o goleiro do Galo. Então o São Paulo empatou e não passou por aquela situação que passou contra a Chapecoense.
porque o São Paulo demorou demais para se refazer, a Chapecoense gostou do jogo e sapecou o São Paulo. Mas nesse jogo não. O São Paulo, fazendo o gol de empate, se reestruturou, se reequilibrou e o jogo voltou a ser normal. E o São Paulo precisava jogar na frente. O São Paulo é muito mais time com seus titulares, embora não seja nenhum prodígio, contra os reservas do Galo. Todos viram o que aconteceu no domingo com o Grêmio. O Atlético Mineiro está fazendo a mesma coisa que o Grêmio. O Atlético Mineiro não pôs nenhum titular para jogar contra o São Paulo, a não ser o Fred, porque o Fred não pode jogar a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E o Grêmio, que ganhara do Atlético Mineiro lá na casa do Atlético por 3-1, também tirou todos os seus titulares para enfrentar o Santa Cruz, que já caiu lá no Arruda. E lembra o que aconteceu? O Santa Cruz enfiou 5-1 no Grêmio no domingo passado, nos reservas do Grêmio. Então o São Paulo tinha obrigação de ser muito, mas muito melhor do que o Galo. Eu não digo para fazer 5-1, mas para ganhar fácil o jogo. Mas não foi tão fácil assim não, porque o jogo ficou igual, o jogo ficou aberto, os jogadores do Atlético Mineiro se entregaram, foram à frente, o São Paulo também foi à frente, e o jogo ficou aberto, absolutamente ofensivo dos dois lados. Repito, com David Neres aberto, jogando bem pelo setor direito, mas bem ofensivamente, entrando em diagonal para ajudar o Chaves, e o Luiz Araújo tendo a missão também de jogar na frente. Pintado pôs ele para jogar na frente, mas o Luiz Araújo não estava bem no jogo, jogou muito mal o primeiro tempo, perdeu um gol livre, o Chaves perdeu uns 2 ou 3, e o jogo terminou 1-1 no primeiro tempo. No segundo tempo, o que eu esperava era o seguinte, eu comentei com os meus iguais, que estavam assistindo ao jogo comigo no meu telão. Eu disse, bom, vai ser um jogo de muitos gols, porque o jogo está em aberto, o São Paulo vai voltar mais ofensivo ainda e o Galo vai também para frente, porque não tem nada a perder no campeonato. O Galo já está classificado para a Libertadores e vai disputar a Copa do Brasil, o final da Copa do Brasil. Então era um jogo que tinha tudo para agradar ainda mais no segundo tempo. O azar do Renan Ribeiro, que saiu ainda no primeiro tempo, defendeu uma bola, a bola bateu na ponta do dedo, é azar de goleiro. Às vezes a bola bate aqui na ponta do dedo, ela vem tão forte e o dedo sai do lugar. Ou é luxação ou quebra o dedo. Para pôr no lugar é um desastre. Quem jogou no gol sabe. Eu joguei um pouquinho no gol quando eu comecei a jogar futebol. Meu pai jogou muito no gol, tinha um dedo que não mexia. Por causa disso, a bola bate aqui na ponta do dedo, ó, nesse dedo aqui, ó, e aí não dá mais. Então o Renan Ribeiro, coitado, deu azar, poderia ter se recuperado no jogo, mas foi obrigado a sair e o Denis entrou ainda no primeiro tempo. Então o São Paulo voltou para o segundo tempo nessa expectativa de ser muito mais ofensivo ainda. Mas lamentavelmente não foi. O São Paulo caiu demais no segundo tempo, como sempre o Cueva cai no segundo tempo. O Wellington sentiu a partida, já não via bem no primeiro tempo, no segundo tempo foi pior ainda, ficou plantado lá atrás, a camisa parece que o Wellington estava meio envergonhado no jogo, envergonhado com a bola, faz tempo que ele tem contato com a bola. Então estava inibido, então não passava do meio campo, ficou lá atrás, o Thiago Mendes também não foi muito, o Cueva caiu, o Luiz Araújo continuou mal pelo lado esquerdo, e o que fez então primeiramente o Pintado? Inverteu os lados. Botou o Luiz Araújo pelo lado direito e o David Neres pelo lado esquerdo. David Neres continuou bem no jogo, foi um dos melhores jogadores do São Paulo no jogo, ao lado de Rodrigo Caio, Maicon e Cueva, mesmo caindo um pouquinho no segundo tempo. Mas o David Neres começou bem no segundo tempo também, pelo lado esquerdo, ofensivamente, indo para cima da zaga. Mas o Luiz Araújo não rendia pelo lado direito. O Chaves continuou perdendo uma ou duas chances e o jogo foi se desenvolvendo ali e de repente caiu numa monotonia danada. Parecia que ia terminar 1-1 com aqueles gols do primeiro tempo, porque o Galo também resolveu não atacar mais, teve um chute no gol que o Denis pegou, houve uma cabeçada que a bola saiu para fora e mais nada. E o São Paulo perdeu esses gols aos quais eu já me referi e o jogo parou. Aos 15, 20 minutos parou, ninguém mais atacava, o jogo ficou bola vai, bola vem, nosso time entra bem, como dizia uma certa canção por aí, se não me engano, de Adoniran Barbosa. Mas aí, então o que fez Pintado? Pintado resolveu substituir no São Paulo. Eu achei que substituiu mal, porque o Pintado colocou o Robson justamente no lugar do David Neres. E o David Neres era o principal atacante do São Paulo. Era o jogador que criava mais pelo lado esquerdo. Já havia sido esse jogador no primeiro tempo.
criando pelo lado direito. Invertida a posição, o David Neres estava melhor pelo lado esquerdo do que o Luiz Araújo estivera no primeiro tempo pelo lado esquerdo e no segundo tempo pelo lado direito, aos 22 minutos. Mas, surpreendentemente, o Pintado resolveu tirar o David Neres e não o Luiz Araújo e colocou o Robinson. O Robinson, então, foi jogar na ponta esquerda, do lado esquerdo, onde estava o David Neres, e o Luiz Araújo foi jogar pelo lado direito, né? Fazendo aquela função pelo lado direito. Continuou não rendendo bem o Luiz Araújo. Não vai bem o menino. Ele vai bem lá no sub-20, mas chega no time principal ele não vai bem. Ele é muito forte, parece que ele não tem aquela agilidade para jogar pelo lado do campo. Talvez seja melhor experimentar o Luiz Araújo ali de centroavante. Talvez, não sei. Parece que ele tem mais corpo para jogar de centroavante. Então o São Paulo ficou com o Luiz Araújo do lado direito, o Robson do lado esquerdo e o Chaves do centroavante. Mas depois que o Chaves perdeu o quarto gol feito no jogo, de cabeça, num cruzamento da esquerda, embaixo do gol, sem goleiro, ele cabeceou e a bola bateu na trave e não entrou, um azar danado. Então o Pintado resolveu fazer a segunda e última substituição e colocou aos 30 minutos do segundo tempo o Gilberto. Esse mesmo Gilberto, de quem nós reclamamos aqui. Primeiro entrou o Robson, de quem nós já falamos tanto aqui. Quem foi que contratou o Robson, quem foi que trouxe o Robson tem chance, mas não joga. E falamos a mesma coisa do Gilberto. Entrou o tal Gilberto já aos 30 minutos, quando parecia que o jogo ia terminar 1-1 mesmo. E eu vi o jogo já desenhado nesse 1-1, nesse empate chato. Que eu disse, agora com Robson e Gilberto no meio da área, vão bater cabeça e não vai acontecer nada. Mas, para minha surpresa, o Robson entrou bem no time, né? Para sorte do Pintado, que tirou o melhor jogador do time, que era o David Neres, para colocar o Robson. Mas o Robson foi bem. O Robson abriu bem pelo lado esquerdo e passou a protagonizar as melhores jogadas do São Paulo, armadas pelo Cueva, com ele descendo pelo lado esquerdo. O Mena não estava numa grande tarde, não fazia bons cruzamentos, Buffarini também não. Está na hora de experimentar o Buffarini como volante, hein? Está na hora. Vamos ver se o Rogério Ceni depois experimenta o Buffarini como volante, que parece que como lateral ele está meio assim. Então o São Paulo não tinha jogada com os laterais e tinha com o Robson pelo lado esquerdo, porque Robson passou a ser o jogador mais perigoso pela esquerda. O Gilberto, depois que entrou aos 30, ficou ali 10 minutos procurando a bola sem achar, perdeu um gol impressionante embaixo do gol, num outro cruzamento do Robson, chutou para fora e finalmente, numa jogada em que o Wellington tomou uma bola no meio-campo, entregou para o Cueva saiu em alta velocidade, vislumbrou a entrada do Robson pela esquerda e impulsionou a bola para o Robson desceu, levou a linha de fundo e cruzou para trás, quase embaixo do gol. E ali estava quem? O pé de Gilberto, que foi o pé que balançou a rede, para surpresa de todos nós. Gilberto, que havia entrado aos 30 e que perderam um gol incrível, já nos acréscimos da partida, quando o jogo parecia morto e acabado, acabou fazendo São Paulo 2, Atlético Mineiro 1. Foi um resultado justo? Foi. O São Paulo fez 2 gols, o Atlético só fez 1. Mas o jogo foi igual. O São Paulo teve 15, 20 minutos de domínio no primeiro tempo até tomar o gol. Parecia que ia se esboroar, mas fez o gol de empate a tempo, se reequilibrou, o jogo ficou lá e cá. E no segundo tempo foi um jogo monótono. Um jogo monótono, com o São Paulo perdendo 2 ou 3 chances com o Chaves, até a entrada do Gilberto, que perdeu 1, mas não perdeu a segunda chance e botou a bola para o fundo do gol, fazendo a virada do São Paulo no Horto, onde o Galo saiu morto. Foi uma vitória para inebriar os devotos de São Paulo? Não, não foi. Mas traz alguma esperança, porque o São Paulo tem mais um jogo ainda, pega o Santa Cruz no domingo que vem no Pacaembu, vai ter show no Morumbi, vai ter rock por lá, então o jogo vai ser no Pacaembu, no velho Pacaembu. O São Paulo tem tudo para vencer o Santa Cruz aqui e, quem sabe, aspirar a uma vaga na Copa Sul-Americana, para dar um refresco para o Rogério Ceni. Não adianta só trazer o Rogério Ceni, hein, diretoria do São Paulo, hein, presidente Leco, hein, Marco Aurélio Cunha. Não adianta trazer só o Rogério Ceni, dizer, vamos colocar o mito, o Rogério Ceni. Isso é uma decisão mais política do que sábia. Porque coloca o Rogério Ceni lá, tira o foco para qualquer outra coisa. Quem é que vai criticar o Rogério Ceni se o São Paulo perder?
Mas eu sou capaz de dizer aqui, me atrevo a dizer, que se o São Paulo desandar a perder com um time ruim, o Rogério Ceni também não se segura no cargo, não. Porque ninguém segura, o São Paulo está acima de qualquer ídolo. Então, Rogério Ceni só não ajuda, não. O São Paulo precisa de 3 ou 4 jogadores de categoria, jogadores de expressão, para mesclar com a base. Mena não sabe se fica, o Kelvin parece que vai embora mesmo, nem o Chaves parece, ninguém sabe se fica. Enfim, o São Paulo tem muitas dúvidas por aí. A molecada vai ser posta para jogar, mas sem 3 ou 4 jogadores de grande expressão para se somarem ao Cueva, ao Maicon, ao Rodrigo Caio. Quem sabe se o Rodrigo Caio vai ficar ou não vai ficar? Tudo fica aí no campo da dúvida. Então o São Paulo precisa de 3, 4 expressões para que o Rogério Ceni possa fazer alguma coisa. Senão nem Rogério Ceni vai dar jeito em 2017. Mas era o que eu tinha a dizer sobre esse jogo, essa vitória de São Paulo 2, Atlético Mineiro 1, de virada no campo do adversário. Repito aqui, não se deve recusar e nem criticar vitórias, para que não se desperte a ira dos deuses da bola. Então eu quero aplaudir de pé essa vitória na penúltima rodada do DRest sobre o Galo Mineiro. Tenham todos uma semana extraordinária, uma semana magnífica, com muita saúde, daquelas de paralisar o trânsito em Piracaia e paz. Meus iguais. Até a próxima. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.